Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, sou estudante de Educação Física e hoje teremos uma aula sobre ginástica artística. E o objetivo da aula é trazer para vocês um pouquinho sobre o andamento de uma aula de ginástica. A ideia é mostrar para vocês o cuidado necessário que se deve ter na execução de um exercício ou de um elemento da ginástica. Então, quando falamos de ginástica, todos nós sabemos que é um esporte um tão quanto delicado, um esporte muito bonito de se ver, mas que a preparação ela consiste em ter muitos cuidados da forma que você vai aplicar o exercício, como deve ser feito. Então é por isso que toda aula a gente começa fazendo uma atividade preparatória, que seria o nosso aquecimento. A ideia do aquecimento é que a gente consiga preparar nosso corpo para receber um estímulo ou algo que vem à frente. Então a gente eleva um pouquinho mais o nosso batimento cardíaco, que com isso a gente aumenta o nosso bombeamento de sangue para o corpo e aí a gente aumenta também a nossa entrega de oxigênio, fazendo assim que nosso corpo se sinta mais preparado para receber qualquer tipo de estímulo, né? Tem a questão também da temperatura corporal, que a gente consegue fazer esse aumento da nossa temperatura para que seja realizado o exercício com mais facilidade, o corpo esteja mais preparado para receber esse exercício. Logo quando falamos da iniciação da ginástica, a gente traz também nomes de 4 posturas básicas da ginástica, que são afastado, grupado, carpado e esticado. Como a gente consegue reconhecer todas essas posturas? O esticado é aquele no qual todos os segmentos do corpo eles seguem alinhados, ou seja, você está ali em pé, mãozinha vai lá em cima e você mantém ali todos os segmentos do corpo alinhados. Quando a gente fala do grupado, a postura grupada é aquela na qual você faz a flexão do quadril e também a flexão dos joelhos. Então você transforma o seu corpo numa bolinha, deixando assim bem juntinho, tudo quadril e joelho flexionado. Quando a gente fala do afastado, é a postura na qual ocorre o afastamento de pernas, né? Suas pernas elas ficam afastadas e ele pode ou não haver a flexão do quadril. Então, geralmente, você afasta a perna, a mão ela vai em direção aos pés e aí você tem a opção de fazer ou não a flexão de quadril. O carpado, ele já é um pouco mais diferente. A gente traz aí a lógica de que você deixa suas pernas esticadas, você faz uma flexão de quadril e logo depois você faz a aproximação do tronco com as pernas ou das pernas com o tronco. Então você mantém essa posição. É a mesma forma de você estar sentado, né? E fazer essa flexão de quadril levando o corpo próximo da perna. Então, recapitulando um pouquinho, a gente falou aí também sobre o objetivo da nossa aula, né, que é apresentar um pouco da modalidade para vocês e um pouquinho dessa construção da aula, né, a importância que existe essa atividade preparatória ou esse aquecimento, que a gente pode se chamar aquecimento também. A gente falou também das posturas fundamentais da ginástica, né, que são grupado, carpado, esticado, afastado. Então a gente falou sobre isso tudo. Agora a gente vai falar um pouquinho do rolamento para frente. Nossa aula de hoje, a parte principal é rolamento para frente. Já falando então sobre o rolamento para frente, a gente vai descrever quais são as fases desse rolamento, como é que se constrói o rolamento para frente. A gente tem a fase 1, que é a fase inicial, na qual a gente começa lá naquela posição, lembra do esticado que eu falei? Então, a fase inicial do elemento, a gente começa com todos os segmentos do corpo alinhado. Então, a gente mantém o corpo ereto e braço para cima, postura do esticado, beleza? Logo após, a gente vai começar a construção da fase 2. A fase 2 ela consiste em você fazer uma flexão de quadril para que a gente consiga abaixar um pouquinho o nosso centro de gravidade para ficar mais fácil de se realizar a força que tem que ser aplicada para fazer o elemento. Então, ou seja, se a gente está em pé, nosso centro de gravidade está próximo aqui da região do umbigo. Então, para que fique mais fácil essa execução do elemento, a gente faz essa flexão do quadril
e juntamente à flexão do quadril a gente faz uma flexão de joelho. Com isso a gente abaixa nosso centro de gravidade e fica muito mais fácil de fazer a força para tirar esse corpo da inércia. Né? Fazendo isso, fica mais tranquilo de se realizar o movimento. E aí, a partir do momento que a gente faz essa flexão de quadril, essa flexão de joelho, para diminuir esse nosso centro de gravidade, as nossas palmas da mão elas vão ao chão, ao lado, um pouco à frente do joelho. E para facilitar ainda mais de se fazer o rolamento, a gente coloca o queixo no peito. Colocando o queixo no peito, você diminui um pouco mais o seu centro de gravidade, facilitando assim de se fazer o rolamento. Então, a partir do momento que você coloca o queixo no peito, faz essa elevação do quadril, você vai elevar o seu bumbum para deixar ainda mais o seu centro de gravidade alinhado com a posição na qual você precisa fazer para tirar esse corpo da inércia, você vai colocar a cabeça no chão e fazer a força fazendo o rolamento. Você forma uma bolinha e a partir disso você faz o rolamento. Então, ó, recapitulando um pouquinho, a gente começa lá na parte inicial, né, com esse corpo em pé, na posição do esticado, faz flexão de quadril, flexão de joelho, a mão ela vai à frente, ali, na lateral do joelho, um pouquinho à frente, quase à frente do joelho, né? Você coloca o queixo no peito, assim que você colocou o queixo no peito, fez a flexão de tudo que precisa ser feito, seu centro de gravidade ele vai só diminuindo. Então ele vai ficando mais próximo ao solo. Com isso, facilitando de fazer essa força para tirar esse corpo da inércia. Então, a partir do momento que a gente coloca esse queixo no peito e a gente começa a fazer a parte de rolar sobre as costas para aí a gente chegar na fase de aterrissagem, a gente começa a construir esse rolamento. Né? A gente já está aí praticamente na fase final. Então, lembrando que, a partir do momento que você coloca o queixo no peito, você diminui seu centro de gravidade. E também tem a parte na qual a gente preza em prevenção de lesões. Porque imagina uma criança rolando, colocando aqui a cabeça no chão e deixando as costas bater no chão. Então, um risco de lesão muito grande. Então, a partir do momento que você coloca o queixo no peito, você forma esse ângulo um pouco mais curvo aqui. Então, você facilita de rolar, o corpo vira uma bolinha. E para realizar, a partir do momento que você coloca o queixo no peito, você tem que fazer uma elevação de quadril. Você fazendo a elevação de quadril, o seu corpo ele vai ficar inclinado. Com isso, aquela força para tirar o corpo da inércia, ela fica um pouquinho mais fácil, né? Porque aí o bumbum ele sobe com mais facilidade, o queixo já está no peito, o pescoço ele já fez esse ângulo mais curvo, e aí você consegue fazer o rolamento. A partir do momento que você rolou sobre as costas, a gente vai fazer a parte de finalização do movimento. Essa parte de finalização do movimento ela é bem aberta, porque você consegue terminar o rolamento de várias formas. Depende para que está feito para que está sendo feito esse rolamento e a forma na qual você vai usar. Então você pode terminar o rolamento da forma carpada, você pode terminar o rolamento da forma afastada e da forma grupada. E terminando em pé também. E aí, na parte dessa didática do rolamento, a gente tem várias maneiras para facilitar e também facilitar essa iniciação, né, do movimento. E aí a gente pode realizar o rolamento de diversas formas. A gente tem um plano alto, a gente tem um plano inclinado que facilita da criança, ou seja, você usar uma espécie de rampinha para que a criança comece o rolamento aqui em cima, realize o rolamento para baixo, facilita um pouquinho mais. Então existem várias formas de se adaptar o rolamento para que ele se torne mais fácil, até que a criança consiga sim fazer o rolamento no plano, nesse chão, nessa superfície plana.
Então, a gente tem várias maneiras. Essa é a maneira na qual o rolamento ele tem que ser executado, as fases do rolamento. E aí, nossa aula de hoje foi essa. Muito obrigado.